Câmara Cast, Informação e Cidadania. Daqui a pouco um bate-papo com o secretário do Meio Ambiente, Carlos José Frosi, sobre plano de saneamento, cemitério, recolhimento de resíduos, entre outros assuntos. A Secretaria do Meio Ambiente e Urbanismo é uma das mais demandadas dentro da administração municipal. Para falar sobre o trabalho desta secretaria, do plano de saneamento básico, recolhimento do lixo, cemitério, dos animais de rua, entre outros assuntos, nós vamos conversar com o secretário do Meio Ambiente e Urbanismo, Carlos José Frosi, professor Frosi, com a participação dos nossos vereadores Roberto Danani e Cabo Antônio, ambos do MDB. Sejam todos bem-vindos, professor Frosi, seja bem-vindo. Obrigado, Braulio. Cabo Antônio. Boa tarde, comunidade de Canela, boa tarde aqui os colegas Frosi, Cabo Antônio, que a gente consiga fazer algo bem proveitoso. Sem dúvida será. E para nós começarmos, queremos pedir aqui para o professor Frosi, secretário Frosi, nos falar como está sendo feita a reestruturação da sua secretaria, professor Frosi. Tá ok, Braulio. Eu acho que primeiro, Braulio, eu acho que é bom contextualizar, que eu simplesmente falar da secretaria hoje é um momento, né, no tempo cósmico, como eu digo, mas vamos contextualizar a Secretaria do Meio Ambiente. Nós começamos o Meio Ambiente em Canela com a Secretaria de Saúde e Meio Ambiente. Na época, em 98, existia apenas um cargo, que era o cargo de diretor de coleta de lixo. Isso em 98, né, lá nos fundos do INSS, como eu digo, né, nos deram o almoxarifado da saúde para o meio ambiente. Começamos por aí a jornada. No mesmo ano, 98, 99, nós implantamos a coleta seletiva de lixo, foi 3 de setembro de 98. Em 98, ainda em dezembro, nós criamos o Conselho Municipal do Meio Ambiente e o Fundo Municipal do Meio Ambiente. E aí começa a história do meio ambiente no município propriamente dito. Lembrando que, ainda no governo Guinter, em 95, iniciou a coleta seletiva de lixo em junho de 98. Então, nós vamos partir agora para 30 anos... Não, 95, desculpe. Então, nós vamos comemorar 30 anos de coleta seletiva de lixo. Bom, a partir daí o município ganhou 2 prêmios de gestão ambiental e aí o prefeito da época nos pediu para criar a Secretaria do Meio Ambiente. Então, em 2000, eu começo a escrever a Secretaria do Meio Ambiente. E eu escrevi a Secretaria do Meio Ambiente, que ficou a Secretaria do Meio Ambiente e Planejamento Territorial. Mas aí, paralelamente, houve uma reestruturação da secretaria e uma empresa, então, reduziu a Secretaria de Planejamento Territorial para a Secretaria de Planejamento Urbano. Então, ficou Meio Ambiente e Planejamento Urbano. Bom, nesse meio tempo, acho que foi até mais ou menos 2004, nós elaboramos o plano de ambiental para o licenciamento ambiental. Então, vereadores, nós começamos a licenciar a partir de 2003. Por quê? Porque todo o dinheiro do licenciamento ambiental ia para o Estado. A FEPAM cobrava das empresas e todo o recurso que era arrecadado com o licenciamento ambiental ia simplesmente para o cofre do governo. A partir de 2013, então, a FEPAM acenou para o município para começar o licenciamento. E, como tal, o dinheiro começou a girar dentro do próprio município. A primeira empresa que foi licenciada por nós foi o Alpen Park, que em 2 meses da ANANI a gente conseguiu licenciar, coisas que estavam há 2 anos na FEPAM. Bom, aí, nesse meio tempo, 2004, eu saí da prefeitura, fiquei 20 anos praticamente afastado, não afastado, mas longe do contexto. E em 2024, a prefeitura me chamou para ser interventor, então, da central de triagem, onde havia problemas de coleta de lixo, problema de triagem de lixo, enfim, toda a história que vocês mais ou menos sabem. E no final do ano, eu acho que fui chamado pelo prefeito
para assumir a Secretaria do Meio Ambiente. Eu, no primeiro momento, não aceitei. Eu não sou político, né, Braulio? Eu não tenho essa vocação como meus amigos aqui têm. Eu sempre fui técnico e eu fui, dentro da academia, eu passei 43 anos como técnico, né, como professor e como técnico. Então, como é que se diz? A minha concepção, a minha percepção, a minha gestão sempre foi como técnico. E volto, então, para a secretaria, ela bastante modificada, com muitos problemas que ocorreram com alguns secretários que passaram em função de denúncia, inquérito civil público, tudo isso que eu acho que todos vocês sabem mais do que eu, porque como eu fiquei afastado, não acompanhei, e estou agora retomando um pouco isso. Então é muito Ministério Público para cá, a Delegacia de Polícia para lá, com processos que estão ainda, como é que se diz, em tramitação dentro da Secretaria, e eu estou vendo a necessidade de fazer uma reestruturação em função de um TAC que existe entre a Secretaria do Meio Ambiente e o Ministério Público. Eu tenho um TAC com a Secretaria do Meio Ambiente e o Ministério Público referente aos CCs. E ainda tenho um termo de cooperação com o Ministério Público de São Chico para o mapeamento das nascentes e as APPs do município. Então, praticamente, a Secretaria está envolvida muito diretamente com o Ministério Público e a nossa intenção é adequar tudo isso, é resolver essas questões e fazer com que ela possa fluir melhor dentro desse contexto. Então, assim, a reestruturação da Secretaria está ligada a um termo de ajustamento de conduta, né, com a promotoria de Taquara e o do CCs, então, com aqui de Canela mesmo. Então, acho que essa reestruturação da Secretaria ela vem não só porque o Ministério Público fez um TAC, mas a necessidade à medida que o município vai evoluindo, né, todos vocês estão cientes de que a cidade está crescendo em todos os sentidos, a demanda é muito grande e nós temos que se adequar e digamos, aprimorar aquilo que já veio sendo construído no passado, e é sempre uma gestão de melhoria contínua. Eu chamo isso de melhoria contínua. Coisas boas foram feitas, coisas têm que ser aprimoradas e novas concepções têm que ser adotadas no município, principalmente a partir de maio de 2024. Nós temos que construir um novo cidadão, uma nova percepção, uma nova vida, porque os eventos climáticos estão mostrando a cada dia no município destruição e morte. E o custo para recuperar o município, eu acho que vocês sabem bem que o ano passado estavam na gestão, é astronômico, é ou não é? Acho que é por aí. Repete seguidamente, né? Não era tão frequente, Roberto, mas agora nós tínhamos sim tipo de 12 em 12 anos, dava um, e agora não, é todo mês ou toda semana em algum ponto do estado isso vem acontecendo. É uma frequência enorme. E temos explicação para isso. Sim. Vereadores, por favor. Você falou ali do meio ambiente, né? Das nascentes. E o meio ambiente faz parte das equipes que fazem análise dessas nascentes? Desde 2003, nós fizemos as primeiras análises de todos os mananciais hídricos de Canela, foram 30 pontos. Acho que em 2004 foi feito mais uma análise geral, onde nessa época nós tínhamos alguma contaminação exagerada em função de indústria. Inclusive, a fábrica de telas largava enxofre bem aqui na Júlio de Castilho. Não sei se você se lembra disso. Me lembro. Tinha uma fábrica de tela, sim. Até fazia aqueles carrinhos de supermercado. E ali era depositado enxofre. Então, nessas análises acusaram. Mas, assim, não havia tanta contaminação, mas a principal contaminação era esgoto domiciliar. Naquela época, 2003, 2004... Depois eu soube que foi feito umas análises, eu acho que em 2005, mas eu não acompanhei. E agora a ideia é retomar para ter uma ideia de aonde está mais contaminado, aonde nós temos que atacar primeiro, né, dentro dessa política do plano de saneamento que está aqui na casa para ser aprovado. Então, existem metas, objetivos, metas, quali quantitativa, e a ideia é, quando tiver essas análises, vamos atacar o Tiririca, o Canelinha, o Santa Terezinha e por aí afora. Então, sim, eu acho que isso é importante, Roberto, que
dentro desse plano de saneamento, a gente possa melhorar. Então, as nascentes, sim, as que estão ainda não contaminadas, tentar preservar e as outras tentar recuperá-las. Como tu acha que nós vamos conseguir despoluir essas nascentes? Bom, pessoal, qual é o principal trabalho que tem que ser feito? Eu acho que primeiro, como a Corsã está numa atividade muito intensa de abrir as ruas da cidade, colocar a tubulação, eu acho que eles concluíram agora o esgoto do Chacrão, por exemplo, do SESI, daquela região, e estão bombeando para Santa Terezinha, porque a estação de tratamento de esgoto Santa Terezinha hoje é primeiro mundo, né? Só que ela não tem rede. Então a Corsã tem que ampliar as redes até para não ficar com uma estação obsoleta, digamos assim. Então a capacidade de carga dela é muito maior do que o que chega dentro da estação. Eles andaram abrindo São Luís, então vão bombear também o São Luís para Santa Terezinha. Então, à medida que tu vai tirando o esgoto da drenagem pluvial, tu diminui a contaminação daquilo que seria um esgoto misto, porque cloacal é um termo que veio dos romanos. O que vai no cloacal? A água da chuva, vai o esgoto domiciliar, da pia da cozinha, enfim, recebe tudo, né? E hoje a concepção é um separador absoluto. Significa drenagem, água da chuva e manancial hídrico, e o esgoto separador absoluto significa o esgoto sanitário, chuveiro, vai direto para a estação de tratamento de esgoto. Então, à medida que aumenta a rede, aumenta o tratamento, diminui a contaminação dos mananciais hídricos. A captação se dá de que forma, professor? Desculpa interromper, só para a gente saber. Como é que se dá a água do esgoto pluvial e do esgoto cloacal de forma separada? Bom, primeiro, então vamos para o cloacal. Existe uma tubulação específica, que é o que a Corsã está colocando, onde deu a descarga no sanitário, tomou um banho, etc., vai para uma tubulação que entra direto na canalização da Corsã. Isso é o cloacal. A drenagem, digamos, a água da chuva, da calha, vai para a drenagem pluvial. O que seria o ideal hoje? Vamos pensar do hoje para o amanhã. As drenagens do município, e do jeito que as chuvas estão acontecendo, 200 milímetros, nenhuma cidade está preparada para 200 milímetros. E as chuvas não são mais... Raramente nós tínhamos chuva de 120 milímetros, como aconteceu em 2002 aqui em Canela, que destruiu a passarela do Caracol. Não sei se lembra, aquela que atravessava, ela destruiu com uma chuva de 120 milímetros em 24 horas. Hoje as chuvas estão acontecendo, aqui para nós deu 470 milímetros, alguns municípios 500 milímetros. Isso é absurdo. Não existe município preparado para isso. O que eu digo para os prefeitos, não só em Canela, ou a gente faz a prevenção ou aumento o recurso para a defesa civil, porque não vai ter local que não vai dar enchente, até porque a própria drenagem, lá pelas tantas, você sabe disso, com todas as folhas que estão caindo hoje no outono, parte delas vai para a drenagem, e parte da drenagem, se é de 30, acaba virando 20 ou 10. Então, funciona assim, brother. Como a gente pode perceber isso? Geralmente, vocês veem um cano ocre, né? Hoje parece que existem outros tipos, mas cano ocre é para cloacal. E o de concreto é para pluvial. Se botar o cloacal no pluvial, cano de cimento, ele come o próprio cimento. Então acaba rompendo tudo. Apodrece. Ele apodrece. Então isso é fato, né? Então isso o que é? O enxofre é a parte ácida do próprio esgoto que vai comendo a tubulação, como aconteceu em Porto Alegre agora. As casas ainda estão se desmanchando, por quê? Como alagou todo na Grande Porto Alegre, entrou todas as fossas, filtros, sumidores, subiram com a água da chuva, entraram nas casas, aí o que é metal, você já sabe que foi corroído e estão se desmanchando. Ainda mais as tubulações antigas, né? Essa questão aí que tu falaste aqui do Chacrão, que eles vão fazer o bombeamento para Santa Terezinha. Eles bombeiam para o Parque do Lago? Não, vai até o Dom Pedro. Essa vai para Dom Pedro. A Dom Pedro aqui? É.
Vai para Dom Pedro, que aí depois ela desce naturalmente, aí as casas se ligam na rede e vai direto para Santa Terezinha, que já tem a tubulação. Sim, né? sim. Da Dom Pedro para baixo já existe Se eu não me tubulação. Se eu não me engano, é a Gomercindo Saraiva lá, que o pessoal diz que recebeu uma notificação Para ligar. da prefeitura, e tem alguns que eles moram no acidentado, que é abaixo do nível da rua. E tinha lá uma galeria de canos que era usado pelo antigo sistema lá atrás. Na pluvial ou cloacal? Provavelmente é pluvial. São tubulações muito Antigas. antigas lá, de 2004, 2003, que todo mundo, elas foram feitas de acordo com Declividade do terreno. que eles usavam era a gravidade, né? Então hoje alguns me comentaram, receberam que eles tinham que botar fossa, filtro, e daí eles ficaram preocupados como é que eles iam jogar os produtos para a rua. Deve ser, provavelmente vai para o pluvial. Se ele está no negativo. Mas eles receberam essas agora. Porque de certo devia estar extrapolando em algum caso. Não. Se foi a prefeitura que notificou e não a Corsã, A prefeitura. provavelmente devia ter algum vazamento, alguma denúncia, coisa do tipo. Não é que disseram que iam fechar aquela tubulação, que ela não ia trabalhar mais. Aí teria que ver, né? Cada caso é um caso, né? Eu precisaria saber exatamente. E o sabão? O azeite? As máquinas de lavar roupa? Esse vai junto no contexto. O azeite não, porque o azeite, tu sabe que o azeite... Não, porque tu lava a louça ali, sempre fica um pouco de óleo. Não, esse né? vai. Tem a caixa de gordura, que é obrigatório ter, né? A caixa de gordura tu limpa, mas o azeite, como muitas pessoas fazem, que botam no ralo, o que acontece depois? É o caso típico dos restaurantes. Sabão? Sabão mais esgoto dá concreto. E quando forma o concreto, não sei se vocês já viram isso, branco aqui, dá né? umas placas brancas, ele entope e aí deu, não vai mais. Então, claro que o ideal é, primeiro, se a gente diminui a gordura em casa, não entope as veias. Se diminui o óleo na culinária, também tu evita como é que se diz, o entupimento do sistema. Exato. Então eu sempre brinco com o pessoal que hoje existe um mundo de maquinários aí que não precisa mais usar tanta fritura, apesar, né, vereadores, que a fritura, o óleo é que dá o gosto no alimento, né? Sim. O sabor mesmo, a carne mesmo é insonsa, mas tu tem uma carne com gordura, tem outro status, né? Então, isso tudo é uma questão de trabalhar a educação ambiental, de conscientização das famílias, e que muitos até nem colocam caixa de gordura, né? Porque até hoje a caixa de gordura é um pouco mais cara, né? No passado era uma caixinha desse tamanho, hoje é uma caixa maior, que segura a gordura mais. Agora Tem até com cestos hoje. Tem um cesto. Se tu pegar minha casa, tu limpa a caixa de gordura duas vezes por ano. Porque, claro, não tem gordura, raríssimo. Agora tem em casa, tem que limpar toda semana, né? Então, porque é muita carga. Então, assim, o chuveiro que tu falasse, esse também vai direto, águas cinzentas, vai também para a rede do cloacal. E passado pela caixa de gordura, também vai para dentro do cloacal. E esse... Desculpa, velho. Não, tranquilo. E só para efeito de curiosidade, a gente fala muito do cloro. Se tu botar um cloro num aquário, o peixe não vive, né? E o que é o impacto dessa água nos nossos rios? O teor de cloro. Bom, Isso. então eu vou fazer de novo uma contextualização histórica. No passado, a Corsã, ela pegava água bruta, por exemplo, pegava Guaíba, pegava água bruta e botava o cloro para esterilizar. Só que, quando era colocado o cloro junto com a parte orgânica, formava organoclorados. Organoclorados é cancerígeno. Olha bem o que eu estou dizendo. Isso Corsã na década de 40, 50, talvez 60, até a ciência descobrir que organoclorados era cancerígeno. Então, o que a Corsã faz hoje, ou as companhias que tratam água? Quando eu falo Corsã, até porque Porto Alegre nem era companhias de Corsã. saneamento. Companhias de saneamento, por exemplo, Porto Alegre é DEMAI. Então, eles passaram a usar o cloro depois de fazer o tratamento. Então, tu tira a parte sólida, tu faz a decantação, como é o caso na ETA aqui em Canela, e depois, no último momento, coloca cloro. No último estágio. E o cloro, ele vai fazer a esterilização do processo. Ele é um bactericida. E essa né? quantidade que é jogada das nossas torneiras
no lavagem da calçada, das mãos, do chuveiro, vamos lá, usar todos os... Ela afeta? Na verdade, não deveria colocar, né? Se tem dados hoje, inclusive na Inglaterra, que até a alteração da genitália dos bichos que estão nas foz desses rios, que mudam até a genética desses animais, estudos já elaborados na Inglaterra, naqueles rios mais poluídos, em função da poluição e dos produtos químicos que são jogados. Não podemos acusar plenamente o cloro, mas quando eu tenho um organoclorado dentro dessa foz, há a possibilidade sim. Por isso eu te vejo muito criticando na questão da saúde, e não vou te dizer, eu acho muito difícil resolver esse problema. Nem Estado, nem federação e nem município, porque nós cometemos muitos erros. E esses erros, mais cedo ou mais tarde, quando você é jovem, você administra. Mas mais com a idade, quando aqui o Braulio, eu, os mais veteranos, né? Eu que já estou na casa dos 71, então a gente começa a sentir os efeitos dos erros que nós cometemos ao longo da nossa existência. E vai repercutir aonde? E cada vez mais cedo. Cada vez as pessoas estão ficando doentes com menos idade. Coisa que minha avó foi para o hospital a primeira vez com 90, meu avô com 93, meu pai 92. E hoje a gente vê que as pessoas estão lá já com 18, 17 e permanentemente estão indo, porque nós estamos num clima desfavorável, por isso que tu estás colocando, tanto pela água, porque imagina o que é tratar uma água contaminada. Tudo bem, as companhias de saneamento tiram o macro, mas quem tira os elementos químicos de dentro dessa água? Quem tira, por exemplo, o hormônio feminino que as mulheres tomam como anticoncepcional da água? Quem tira? Quando eu pego cachaça e água, elas ficam iguais, não ficam? Uma cachaça branca, por exemplo, ou transparente, se eu botar num copo, as duas vão ter a mesma... Agora eu pergunto, como tirar isso, esses elementos químicos de uma água numa estação de tratamento de água? Não tira. E nós estamos tomando essa água. Ah, mas tu está viajando. Não, não estou viajando. Trabalhei muitos anos, eu também sou professor de química e estudei muito isso. Então, significa que a água é transparente, translúcida, insípida, etc., mas tem elementos químicos aqui que eu não enxergo e que pode estar me provocando alguma doença. Então, isso é muito delicado. O homem do século XXI tem que repensar profundamente seus atos enquanto cidadão. E, entre eles, esse mundo de produto químico que nós jogamos, que, querendo ou não, vai para a drenagem, né? Ou, querendo ou não, vai para a água, e nós sabemos o grau de contaminação, por exemplo, de um guaíba, né? de um sinos, de um caí. Quando nós estamos aqui na montanha, eu digo para vocês que é fácil, basta cair uma boa de uma chuva, lava todo o fundo dos arroios, dos mananciais hídricos, nós estamos sem poluição. Se não colocar mais produto químico, beleza. Estamos com água límpida até para tomar banho, mas tem que seguir esse caminho. Agora, quanto tempo nós vamos levar para que cada cidadão entenda que ele faz parte de um contexto? E isso é muita educação, desde pequeno. Mudar um pouquinho o assunto. Logo que nós assumimos como vereador, aí a gente recebeu muitas reclamações e ainda está recebendo reclamações. E vai continuar. Referente ao recolhimento do lixo verde, né? Essa nova empresa que está fazendo a coleta do lixo verde, ela lançou um edital, não, uma propaganda que está fazendo diariamente. Sim, todos, uma cartilha. Né, uma cartilha, que está fazendo o recolhimento de todos os bairros daí. Será que vai conseguir mesmo fazer um trabalho assim a contento da população? Eu acho que 2 meses ainda. O passivo é muito grande. Tem casos que eu visitei uma rua essa semana, numa casa só encheu um caminhão. É impressionante o volume. O pessoal está... Eu digo que às vezes a população está fora da casinha. Porque não dá para... Primeiro, cortar grama e botar num saco e mandar para botar em algum ponto, não se justifica, porque tu está tirando todo o adubo da grama e outro. Tu tem, digamos, 10 araucárias ou 10 plantas no teu jardim e tu tira todo o adubo e tu varre tudo embora e manda embora.
Aí depois tu faz o quê? Tem que ir numa agropecuária comprar adubo. E importar da Rússia, importar da Ucrânia, importar do Canadá, importar da Turquia. Olha onde nós estamos em termos de percepção das coisas. Nós gastamos em navios combustível fóssil, que está provocando os eventos climáticos, quilômetros de viagem para trazer o adubo, e nós tiramos da nossa grama o adubo que está ali. Um dia, vereador, a grama secou, ela incorpora no meio da grama. E o pessoal joga fora. Os jardineiros, principalmente alguns bairros, e jogam no meio-fio ainda, e quando é em cima de uma boca de lobo. Que aí eu fico surtando, né? Eu vejo isso, eu fico... Ataca as bichas, como diz o outro. Porque não se justifica e botar numa boca de lobo sabendo que ela pode entupir ali e depois provocar uma enchente. Então, assim, eu sou sincero com vocês, não vai resolver no mês. Porque nós, em 800 metros numa rua na Vila Magem, encheu um caminhão, tem mais de 30, 40, até 60, 80 metros cúbicos de verde dia. É que, imagine, 4 meses para fazer uma licitação, que é coisa que também eu surto com isso. Pô, 4 meses sem recolher, tu não vai resolver numa semana, não vai resolver no mês. Então eu não posso iludir a população e dizer, agora tem um contrato, amanhã está tudo bonito. Não vai estar tudo bonito. Tem o seu tempo e é a questão da capacidade de carga. Eu acredito que ainda vai levar 2 meses, né? E tive casos aí que o caminhão passou, recolheu quase um caminhão, no dia seguinte foi a mesma carga. Ele nem esperou o dia da semana da sua coleta. Uhum. Então, tem uns, eu chamo de sem noção, né? Tem muito cidadão que é sem noção e o poder público tem que correr atrás e administrar e ouvir as críticas e faz parte, né? Eu sou meio franco de dizer para vocês que faz parte. Então, tem que ouvir a crítica automática. Então, acredito que 2 meses ainda. A partir daí, se não der conta o sistema, a gente vai ter que aditivar para fazer mais coleta. Mas, por enquanto, eu não posso onerar os cofres públicos e dizer, vamos colocar mais, e daqui a pouco depois o caminhão vai ficar parado e o poder público pagando por um serviço que não vai existir, porque não há necessidade. Sim. Então tem que ser passo a passo, com, como é que se diz, com a cabeça no lugar, com a gestão. E aquilo que eu digo, a melhoria contínua funciona assim. Hoje o dado é esse. Se resolver o passivo de janeiro para cá, tem uns casos que ficou de outubro, porque o último contrato foi, alguns lugares, agosto, alguns lugares coletaram até outubro e depois parou, né, e com a passagem de uma gestão para outra ficou praticamente mais 4 meses. Não se recupera em 4 meses, né, toda uma limpeza de uma cidade. Então, sendo franco com vocês, eu acho que mais 2 meses. A contratação ela está sendo por metro cúbico, isso? Metro cúbico... Quantos metros dia? No mínimo 30 metros cúbicos dia. O antigo, acho que até era 3, se eu não me engano. Eu não sei, porque no início eu não... E quase dava conta dentro disso do que tu falaste. Sim, eu acho que quando... tu não contratar 200 metros cúbicos e depois... eu acho que quando era geral ainda que fazia... Não, geral não, a SEGA Ambiental, ela tinha um contrato, uma época quando eu comecei como interventor, eu me lembro que a SEGA Ambiental, aí ela pesava, até eu vi os caminhões pesando, mas aí houve um problema entre a Secretaria e a SEGA Ambiental, rompeu o contrato, aí teve um contrato emergencial, mas eu não sei te dizer, Roberto, como se deu tudo isso e qual era digamos assim, o teor do contrato, eu não, te confesso que eu não sei. E o nosso lixo normal aí, os nossos resíduos secos e orgânicos? Como é que tá a coleta? Essa questão, às vezes as pessoas me cobram na rua, que nesse novo momento, nessa nova administração, eles estão citando assim, está sendo retirados os containers. Daí eles ficam me cobrando, porque aquele cara que tinha o container na frente dele, que várias pessoas traziam, às vezes de longe, e colocavam ali, ainda continuam trazendo mesmo com a retirada do container. Bom, primeiro, o container é o último passo na implantação de uma coleta de lixo. Para colocar um container numa cidade, a cidade tem que estar altamente disciplinada.
Hoje Porto Alegre se perdeu com container, Caxias se perdeu com container, todas aquelas cidades que inventaram o container, bom, primeiro que eles botam fogo no container, segundo eles quebram o container. Eu vi um cidadão em Porto Alegre saindo com uma linguiça de dentro de um container no Bonfim, no centro de Porto Alegre. Então, primeiro, o container não é viável. Por que eu digo isso? Porque como o cidadão que separa adequadamente o seu resíduo e bota o seletivo, no dia certo, vem aquele que bota o orgânico, junto com o seletivo. Consequência disso, hoje nós pagamos praticamente 1.000 toneladas por mês para ir para São Leopoldo. Isso é muito dinheiro. Dá em torno de praticamente 700 mil por mês, todo o pacote de lixo da cidade de Canela hoje. Quase 1 milhão. Quase 1 milhão. Sendo hoje a reciclagem, já nessa nova etapa ali da intervenção, a reciclagem, em que nós chegamos a 10% já? Sim, sim. Do bruto, 10%, do seletivo, que cresceu sensivelmente, a cooperativa chegou, se eu não me engano, no mês de dezembro, a 36,14%. Isso significa recursos que nós não gastamos mais para ir para São Leopoldo. Então, à medida que a população vai melhorando a coleta seletiva, orgânico seco, tanto é que aqui na própria, entre a Câmara e a Prefeitura, nós colocamos tambor para vidro e semanalmente a cooperativa está coletando os vidros aqui para diminuir o acidente, mas um vidro, uma garrafa de vidro, foi para o transbordo, é aterro sanitário. E isso é peso, e isso é dinheiro que é do nosso bolso, de vocês dois, do Braulio, o meu, de toda a comunidade. Então, essa gestão, eu sei que a população às vezes quer a facilidade, mas não quer o compromisso de fazer. Uhum. Quando eu trabalhei, que foi a minha primeira função no Poder Público lá em 98, eu ligava, as pessoas me ligavam, o caminhão não pegou meu lixo. Aí eu perguntava, é seco ou orgânico? Mas é o lixo. Não, é seco ou orgânico. Então, o que eu dizia para eles? Bom, se a senhora não separou, eu vou lhe multar. Se estiver misturado, eu vou lhe multar. Se a empresa não recolheu, eu vou multar a empresa. E eu nunca precisei multar ninguém. Né? Por quê? Porque eles tinham lixo misturado. Aí eles recolhiam, eles pediam, então eu vou recolher, amanhã eu coloco. Aí eles separavam e no dia seguinte eles botavam certo. E com isso, Roberto, nós chegamos em 2012, eu acho, o município chegou ao ser uma referência nacional de coleta seletiva de lixo. Eu sei porque, mesmo não estando na prefeitura, eu ajudava a educação na agenda ambiental, e lá a Lurdinha, que trabalhava na época, eu acho que era geral ainda, ela me mandava os relatórios. E Canela chegou a um topo, que tanto é que me chamaram, eu acho que em 2013, 14, 15, eu fui para a Argentina dar uma palestra sobre um modelo de gestão de resíduos do município de Canela. Não fazia mais parte da prefeitura, estava eu na colônia lá, sossegado, sem me incomodar como hoje, mas assim, Canela foi referência. Qual é o próximo passo hoje? É o separador absoluto. Já existe uma resolução do CONDEMA, que é papel, plástico, vidro e lata, e metal, melhor, e orgânico, e o município vai ter que, progressivamente, aí um desafio para a Câmara de instalar aqui, lixeira, separador absoluto, e aonde nós vamos chegar, não a um lixo zero, que eu não acredito nisso, porque tem muita embalagem que a gente pensa que é reciclagem, que é reciclada, mas não é. Então, tem o que a gente chama de rejeito. Mas eu acho que o caminho natural é sim os containers, mas separador absoluto. Esse modelo de container que nós temos na cidade não funcionou em lugar nenhum. Então, a evolução é tirar o container e colocar containers em praças, postos de saúde, de repente escolas, e fazer o separador absoluto para baixar. E eu garanto para vocês que nós conseguimos reduzir em torno de 300 mil por mês com esse modelo de gestão no município, que daria para gastar em outras coisas. Né? É um caminho, né, Roberto? Trocando de assunto, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda,
Mas vamos falar de cemitérios. Eu gostaria de falar dos dois, mas na primeira pergunta, outro dia eu fiz um pedido para ti, que os moradores estavam me pedindo da limpeza do cemitério do Ibama. E eu gostaria que tu explicasse para a população o que tu explicou para mim, que Sim. eu já expliquei para alguns da população. Certo. Bom, quando tu me fizesse aquele pedido, eu fui investigado do cemitério de Ibama, porque eu ouvi falar há muito tempo sobre o cemitério de Ibama, aí eu fui em vários setores da prefeitura, e inclusive liguei para o ICMBio, e aí descobri que esse cemitério não é do município, é uma área federal e é administrado pela... A princípio parece que ele está fechado, né? Mas eles fazem a manutenção. Aí eu liguei para a Lurdinha, lá no CMBio, ela disse, não, é nosso sim, Froze. E eu disse, olha, o pessoal está me denunciando aqui que está inviável a entrada. Aí ela prometeu que ia mandar limpar, que ela estava com um roçador lá, que ela ia fazer a limpeza. E agora eu acho que nós vamos ter que, né, sabedor disso, fazer um controle de, temporariamente, ou de tempos em tempos, solicitar a limpeza daquela área. Até para tu entender, desculpa, Cabo Antônio, sim. O que acontece? Teve uma reunião lá em 2013, 14, 15, eu não me lembro mal o ano exato, que o Ibama queria que o município assumisse, desapropriasse uma área lá embaixo, que era uma nascente, para fazer a troca. Tinha uns 3, 4 promotores, 5, estava a Corsã junto, estava o Evandro Cardoso, hoje secretário de governo, também representando o governo Cléo ali. E o que aconteceu? Lá eles teve várias sugestões, uma delas seria tirar todo mundo de lá. A outra, o município a absorver, daí tinha umas 4 hectares fora. Mas para mim ser sucinto, ele ficou congelado, foi a opção que saiu daquela reunião. Por isso, não podia mais enterrar ninguém, e ficaria aberta a visitação. Sim. Bom, essa é a informação que eu não tenho realmente. A única informação que eu tenho que segundo o ICMBio, é realmente a gestão é deles e não do município. Um problema a menos para nós, Roberto. Mas assim, ainda temos... Essa semana, acho que foi sábado, retrasado, nós elaboramos a licença de operação até do cemitério municipal, que também estava vencendo, e tem todos os ajustes para fazer aí, porque assim tem muitas coisas que o município, e não é culpa assim digamos do prefeito ou dos secretários, mas são coisas que a gente observa que um departamento manda para o outro, outro para o outro, outro para o outro, e ninguém decide, sabe? A dificuldade, eu não sei se a minha formação foi dentro da universidade, a gente é pago para resolver, né? E não para jogar para... eu vou mandar para o Cabo Antônio, olha, aquilo ali está complicado, manda para o Roberto diz assim, eu não vou me envolver com isso, vou mandar para o Braulio, e acaba passando, e ninguém resolve, e a coisa vai se empurrando, vai levando, e às vezes passa anos e ninguém resolve. Então, eu tenho um perfil de gestão, pela minha formação, eu não sou do poder público, sempre fui da iniciativa privada, então a gente acaba seguindo esse caminho, essa metodologia, e tem que resolver. Então, para mim, sempre assim, se tem problema, subir vulcão é difícil, mas a gente sobe e volta para casa para contar a história. E o município eu não vejo diferente disso. Tá. São problemas de toda a ordem, toda a natureza, e a gente tem que estar aí, se assumiu, se botou o nome ou se encarou, tem que resolver. Exatamente. Não adianta... Por isso que toda segunda-feira eu estou aqui com o meu caderninho, vocês apontam, eu escrevo, e quando escrevo no dia seguinte eu já tento ver a forma de resolver as questões. Referente ao nosso cemitério ali, pertence à tua secretaria? Qual secretaria que pertence? Ela pertence à minha secretaria, minha não, né? Secretaria do Povo, de nós todos, mas assim, nós estamos negociando, porque a secretaria, Cabo, é a secretaria que deve colocar recurso dentro do município, porque os licenciamentos, ela é quase que uma secretaria de inteligência. E tu ficar operando um cemitério, que é um sistema operacional, é complexo isso. Então, nós tiramos técnicos da secretaria para ir lá vistoriar. Eu mesmo já fui várias e várias vezes no cemitério. Então, eu poderia estar mais preocupado em fazer a gestão, mas eu estou preocupado com o que está lá dentro. Então, qual é a ideia? É nós passarmos o cemitério para a Secretaria de Obras, porque tem o pessoal
tem maquinário, tem estrutura. Então, esses dias eu me vi envolvido em consertar uma roçadeira. Puxa, mas eu tenho todo o licenciamento de todos os empreendimentos dentro de Canela que possa trazer dinheiro para o município. E aí eu tenho que abrir mão desse trabalho, porque eu também estou preocupado, e eu sou meio chato para essas coisas. Eu furungo, fui no Sempra, vou no cemitério, vou lá no Banhado Grande. Essa questão toda, vocês acompanharam o mesmo processo lá com motocross, de toda a parte legal, de documentação. Então, acho que tudo tem que ser por aí. Então, a ideia é, talvez, o ano que vem, passar definitivamente o cemitério para o secretário de Obras. Quem é o administrador lá hoje? Hoje é o Tiago. Tiago? Tiago. E porque até isso que tu fala, ela dá confronto, né? No artigo 46 da lei do cemitério, ela diz: o cemitério municipal deverá ser administrado e fiscalizado pelo Poder Executivo Municipal, sim, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Trânsito e Urbanismo. Mas como é que tu faz e tu te fiscaliza? Essa é a questão. Temos que pegar profissionais paralelos para fazer isso. Então, um licencia e o outro fiscaliza. Sim. Mas o ideal que eu digo é que uma outra secretaria faça esses trâmites. Então, claro que aqui não tem saída, porque se tu não faz, tu é punido por ti mesmo. E se não é punido por ti mesmo, um órgão, uma patrulha ambiental, por exemplo, vai lá e te notifica ou te autua, coisa desse tipo. Então, a gente é punido, querendo ou não, é punido. Mas o ideal é, sim, fazer essa forma de gestão. E eu vejo, Roberto, muito mais pela questão de gestão mesmo da responsabilidade da Secretaria do Meio Ambiente. Então, isso é complexo para nós, porque nós perdemos tempo na relação de atender melhor o empresário, né, as demandas que vêm, e é uma forma ainda, hoje, de buscar recursos para o município. Então, é um detalhe, né, mas que tem que ser... Eu acho que claro, cada administração tem uma forma de ver. Eu não sei se o cemitério sempre esteve no meio ambiente, eu acho que não, porque quando eu trabalhei em 2004, ele não estava no meio ambiente. Eu acho que ele era de obras. Em 2017, eu me lembro, era do meio ambiente. Era meio ambiente. Então, passou no meio do caminho, mas às vezes são detalhes, às vezes tu tem profissionais que não atendem a demanda. O então secretário Ratinho, na época, quando eu ia levar os recursos, porque eu era adjunto de obras, ele questionava que se teria que comprar o cimento e as coisas, era a Secretaria de Meio Ambiente. É por aí. Então, tu tem toda uma secretaria de obras que faz, não sei se ainda faz cano, mas tu tem toda a gestão, tu tem o cimento, tu tem os operários, né? Tu tem os funcionários, tu tem toda a infraestrutura e tu joga uma secretaria que é praticamente formada por técnicos, né? Então, é difícil Hoje nós estamos com quase 31 profissionais lá dentro e o nosso trabalho realmente é ser menos operacional e mais pensante, que é o fundamental para uma secretaria. Claro, a gente fala meio ambiente, mas não esqueça que é planejamento urbano. Uhum. Então, nós temos toda a questão urbanística da cidade para pensar. E aí tem toda essa problemática que hoje nós vivemos em todas as cidades, né? Será, secretário, que já não está na hora de nós comprarmos uma outra área aí afastada do centro, dos bairros, da própria cidade, para fazer um cemitério novo? Sim, eu já pedi para o pessoal que está elaborando o plano diretor já ver locais, porque tudo isso precisa de licenciamento, né? Tanto para lixo, como para, no caso, estações de tratamento de esgoto, tanto para o cemitério tem que ter licenciamentos especiais. Sim. Então, eu pedi para eles fazer no mapa, os anexos, que são os mapas do zoneamento da cidade, prever local para a expansão do distrito industrial, que hoje não tem mais essa concepção de distrito industrial que nós tínhamos quando foi elaborado esse plano. O primeiro é de 2004, que fui eu que encaminhei até, eu acho que em novembro de 2004, o primeiro grande plano de diretor. Depois foi modificado, acho que em 2012, por aí, mas já prevendo... Por quê? Porque as indústrias eram altamente poluidoras, Antônio, e hoje não. Hoje as indústrias, pode dizer que poluem às vezes menos do que uma casa,
porque a FEPAM pegou muito pesado, o IBAMA pegou muito pesado na década de 70, era horrível. Tanto é que Cubatão tinha crianças morrendo de anencefalia, porque era o tamanho grau de poluição e nenhuma indústria se preocupava com isso. Tanto é que Cubatão recebeu as indústrias e a população que saía de São Paulo viajava até Cubatão para ficar perto da indústria. E aí começaram a morrer. E começou a dar criança sem cérebro. Então, foi num determinado momento, elas foram afastadas da cidade, mas depois veio um rigor muito grande de fiscalização ambiental, principalmente na década de 80. E agora a concepção qual é? É um zoneamento misto, né? Não com residência, mas, por exemplo, uma padaria, um restaurante. Por que o sujeito tem que sair lá, por exemplo, do distrito industrial para ir para um restaurante no centro da cidade? Por que não ter um restaurante no entorno? Por que não ter uma padaria para o funcionário fazer, ou para o próprio dono da empresa fazer um lanche no entorno? Então, hoje se usa o termo multifunção, né, num distrito industrial. Até eu acho que deve ter um PL aqui para corrigir uma oficina mecânica e outras coisas, que até o próprio almoxarifado da prefeitura está dentro do distrito. Então, existem umas incoerências históricas. A própria Secretaria de Obras? A própria Secretaria. Está dentro do distrito, né? Então, são coisas assim que a gente vai evoluindo. E nessa melhoria contínua, a gente vai ajustando. E o novo plano diretor, já pedi também para a FLE, para mudar a concepção e ser uma zona mista, desde que não seja moradia, né? Moradia é meio complicado, né? Então, deixa de lado moradia, minha posição. E vamos evoluir para um distrito não mais industrial, mas um distrito zona mista, por aí. Não sei se eu te respondi, Não, Antônio. tranquilo. Sobre o conselho do plano diretor, o nosso novo plano diretor, que está para vir para essa casa. Eu sei que a Secretaria de Meio Ambiente também é participante desse conselho. E o que Canela pensa? Ela pensa numa expansão no grande cinturão ou ela pensa numa expansão vertical? Porque não sei se vocês notaram, a migração através dos cartão SUS, ela está sendo enorme dia a dia. Nós estamos enfrentando problemas também com escolas infantis, creches, tudo, em função disso aí. Qual que é o pensamento da Secretaria? Bom, a Secretaria pensa duas coisas. Primeiro, a cidade pode verticalizar, não subir demais, porque tu perde, principalmente no centro, a questão turística. Que as pessoas que vêm para cá não é só para comer, né? Muitos vêm, como eu chamo de turismo gastronômico. É o cara que sai de Porto Alegre, de Novo Hamburgo, e vem comer em Canela e Gramado. Existe esse turismo. Mas existe o turismo para quem anda pelo estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, eles vêm para ver a nossa arquitetura. E a verticalização, digamos, preconizada historicamente por alguns de 7, 8, 10 andares, inclusive eu consultei os bombeiros, me dizendo que para eles é complicado apagar um incêndio, um sinistro, no quarto andar já é difícil, um quinto andar e sexto teria que vir um caminhão de Caxias. Aí disse, só um pouquinho, então eu tenho que entender o todo, eu não posso entender só o desejo de aumenta a população, então tu aumenta os espigões. Por aí. Mas a cidade tem muito espaço ainda, Roberto, de poder verticalizar mais nos bairros, por exemplo, ter essa oportunidade e não expandir demais, por quê? Em expandindo demais, quando se faz os usos da cidade, vamos pegar um exemplo, a coleta de lixo, se paga por quilômetro rodado. E quanto mais o caminhão viajar, mais ele vai te cobrar, porque é custo. Então, até o saneamento, né? O saneamento. O saneamento, sim. Um metro de rede de esgoto, esse tipo de cano de esgoto é muito mais caro do que um cano de concreto, né? Então, não podemos só pensar assim, vamos expandir para isso aqui, vamos expandir para não sei aonde. Existe uma série de fatores que tem que ser levado em consideração para se elaborar um novo plano diretor e naquilo que tu colocasse. Para onde eu tenho que ter escola? Santa Terezinha, aquela escola serve? Não serve mais, né? Vai para o São Lucas,
quanta população pode entrar no São Lucas nos próximos 10 anos e o tamanho da escola que vai se construir no São Lucas nesse ponto. Então, ainda nós temos que pensar no tráfego, né? Sim, o tráfego também. Então, nós temos que fazer um eixo de viabilidade da mobilidade urbana, a verticalização da cidade, capacidade de carga, que é uma coisa que pouca gente discute, qual é a capacidade de carga para atender turista num evento. Né? Tudo isso, alguns países vocês estão vendo hoje no mundo, que não querem mais nem turista. Estão restringindo. Porque acabou a qualidade de vida e não tem mais sossego. Né? Então, Santa Catarina fez isso, né? Também. Então, tu tem o dinheiro, tu ganha o dinheiro sim, mas daqui a pouco num dia tu te polui. Esses dias uma senhora me disse, eu fui visitar minha filha na Várzea Grande, levei 2 horas. Não vou mais. Bom, escolhe outro dia, né? Não no sábado, domingo, porque realmente tu não anda. Então, nós temos uma série de fatores que a empresa contratada, eu acho que já vai para 2 anos, né? Está estudando e está na saideira, já acho que mais um mês eles concluem, mas tudo isso está sendo questionado e até a intenção é mais uns dias já mandar para vocês também essa concepção, como a gente fez em 2004, porque em 2004, quando eu mandei o plano, a Câmara já sabia de tudo e em questão de um mês aprovou, porque vai ter que fazer audiência pública, tem todos esses trâmites, eu ainda tenho que fazer uma audiência pública do Executivo, tem a última, mas eu acho que o caminho é esse também. Eu acho que é verticalizar um pouco mais a cidade, não expandir tanto a área urbana para evitar esses gastos que são astronômicos, de cano de esgoto, de coleta de lixo, água, luz, todo esse processo, calçamento, é todo um contexto que a gente às vezes não se dá conta. Porque às vezes o cara hoje paga IPTU e mas e agora? Era rural, passa urbano, e às vezes o velhinho, como já te ouvi falar mais de uma vez, não tem condições de pagar o IPTU, porque a aposentadoria dele encurtou e as taxas aumentaram. E o que os velhos fazem hoje? Pode ver, no centro da cidade, eles venderam por troca de um apartamento e se livraram do tal do IPTU, que é uma taxa que, querendo ou não, é obrigatória, né? Porque é o que sustenta os custos. E quando a gente diz, quando o meio é escasso, ele passa a ser público. E quando ele passa a ser público, ele passa a ser cobrado. Vamos pegar um exemplo concreto. Estacionamento. Eu me lembro quando eu cheguei em Canela, que eu trabalhava no Lobo-Guará, eu chegava às 7, 8 horas da manhã, eu era o único carro estacionado na Felisberto Soares. Às 9 horas começava a aparecer uns carros. E nunca teve problema de vaga de estacionamento. No momento que aumentou a capacidade, aliás, a carga, o que aconteceu? Se tornou inviável. O que as cidades fazem? Passam a cobrar. Porto Alegre teve um tempo aí que queria cobrar até um pedágio para entrar na cidade. Está ainda polêmica, elas estão discutindo ainda, mas por quê? Porque a capacidade de carga não suporta mais. Então, o que tem que fazer? Hoje nós não temos prédio de estacionamento, mas daqui talvez 2, 3 anos nós vamos ter prédios para estacionar, porque vai ser inviável. Porque já está lotando, né? Mesmo está lotado. Não, mesmo pagando, tem horas, momentos que tu não estaciona. Gramado, então, nem se fala, né? Esse é o caminho. Antônio. Bem, eu quero agradecer aí pela bate-papo, por ter aprendido também mais uma vez com o Froz, eu sempre digo isso. E desejar um bom trabalho aí para ele. Obrigado, vereador Cabo Antônio, vereador Roberto Danani. Eu tinha mal uma pergunta. Borrachudo e sempre. Eu sei que o borrachudo é da saúde. É da saúde. Já trabalhei com ele no passado. Eu andava com a vigilância sanitária. A gente vê um sistema ali que eles fazem, aquela contenção para fazer medidas de água, né? Antigamente nós... Aquilo é uma calha Partial. Eles trabalhava pendurando um conta-gota lá, sim, né? Sim. Então a nossa sociedade aqui está cobrando muito de nós, né? E eu só cutuquei para lembrar que no próximo podcast pode ser com a saúde e a gente não esquecer do borrachudo também. Agradecer a ti. A gente sofre na colônia, viu, Roberto, também. Foi um papo muito legal, a gente brinca, não roça a grama para não acordar o borrachudo, né? Mas foi um papo... assim, porque ele se esconde ali, né? Foi um papo muito legal, foi muito proveitoso, como eu acho que não deveria ser diferente. Ficou ainda umas questões, eu não sei se a gente tem tempo, quanto às liberações
que o pessoal nos cobrava muito, que demorava muito dentro da Os prefeitura. licenciamentos. Isso. Sim. Não, acho que a instrução normativa está pronta, a gente veio trabalhando desde janeiro, quando vieram os primeiros casos de casas que os moradores não conseguiam fazer a compensação florestal, e vários biólogos me questionaram, eu não conhecia essa nova lei, porque a lei de 98 fui eu que escrevi, né, com o Amilcar, que eu acho que vocês se lembram, e um técnico do Estado. Mas aí houveram mudanças em 2019, baseado na lei da Mata Atlântica, e isso engessou. E aí eu tive uma reunião com vários biólogos, agrônomos, para ver como resolver isso. Aí fizemos um estudo, chamamos o pessoal além desses biólogos do CONDEMA, né, encaminhamos para o CONDEMA, que também tem um corpo técnico lá, aí mandamos para a PGM, e aí praticamente, eu acho que faz uns 2 meses, nós não sabíamos se ia ser uma resolução, se ia ser uma instrução normativa, e acabamos optando por uma instrução normativa. Por quê? Porque nós temos áreas do município que têm que ser usadas para o plantio, como aquela área do IBAMA que nós citamos lá no Banhado Grande, que é uma obrigação do município plantar. E temos a área que agora a FEPAM encerrou definitivamente como é que se diz ali, o lixão de Santa Marta. Então, o lixão de Santa Marta não precisa mais monitoramento, então ela pode ser plantada ali, de preferência com araucária, né? Então, nós temos vários pontos de invasão no município, que são áreas verdes, e que volta e meia está lá, daqui a pouco uma cerquinha. Então, eu pedi para o Jean, que é o geógrafo, mapear todas as áreas, e aí essas áreas estão hoje num anexo, onde hoje o empreendedor quer fazer sua casa, ele vai lá, olha, negocia com o técnico, planta aqui, planta lá, e aí não precisa mais fazer essa compensação em outras áreas. Porque o que eles faziam? Tinham que, às vezes, pagar um proprietário de uma zona rural, averbar na matrícula aquela área, porque era uma forma de compensar em função da lei da Mata Atlântica. Destacando que a lei é federal, e a nossa é adequada a essa federal, mas ela precisa ser modificada em parte, porque ela é muito restritiva, extremamente restritiva. Eu sei, eu vou último, aproveitar bem o homem. Assim, nós votamos aqui o ano passado 5, 6 projetos aí que tinha uma recomendação do Ministério Público até para que se aguardasse o novo plano diretor. Aí, quando foi lá para o outro lado, parece que a recomendação então, também estava lá. Esses ainda estão aguardando um novo plano diretor? Não, nós temos 6 que o juiz proibiu a aprovação, está cancelado. Não sei te dizer quais são os 6. Eu me lembro do Vênice, se eu não me engano, tinha o McDonald. Isso. São 6. São 6 que pela ação do Ministério Público, que ajuizou pela inconstitucionalidade, se eu não me engano, eles estão bloqueados para ser licenciados, né? Eu acho que os mais antigos, não sei, está indo nos trâmites normais lá na prefeitura. Os únicos que eu tenho oficialmente que não são esses. E o da expansão urbana, né? Então, expansão, até não posso dizer assim, eu estava lá como interventor, aí um dia vim aqui, acho que era uma audiência pública, uma técnica da prefeitura estava explicando a ampliação da área urbana, e no final a dona Carmen leu um documento do Ministério Público cancelando essa questão da expansão urbana, até porque ele alegou que era realmente, era final de mandato de vocês, e o plano diretor estava aí para acontecer, como está, então ele parou. Então, esses aí não estão sendo analisados. Os demais, normal. Ok. Obrigado à comunidade de Canela, obrigado a vocês aí. Até a próxima. Obrigado, vereador Roberto Anani, vereador Cabo Antônio, obrigado pela sua participação. Professor Carlos Froz, secretário do Meio Ambiente e Urbanismo do município de Canela, obrigado pelo nosso bate-papo aqui, proveitoso, muito esclarecedor, e até uma próxima oportunidade. Estou sempre à disposição, Braulio, para atender a comunidade, os vereadores, faz parte do nosso lema, e como o pessoal diz assim, boa sorte, não, preciso de competência. Só isso. Obrigado, professor. Obrigado. E até o nosso próximo CâmaraCast.